Olá pessoal, meu nome é Tiago, eu sou professor de língua portuguesa e hoje eu estou aqui para responder com vocês algumas questões do Chacal 2018, ok? Vamos começar vendo essa questão aí, essa primeira que aparece. Diz assim: considere as passagens do texto. Aí tem lá: como achasse tudo em ordem, queixara-se da vida. Primeiro parágrafo: dormiam naquilo, tinham se acostumado. Mas seria mais agradável dormirem numa cama de lastro de couro, como outras pessoas, segundo parágrafo. Aqui só um comentário, para a gente não perder tempo, né, para assim, uma questão de otimizar o nosso tempo, eu só coloquei os textos que são absolutamente necessários para a gente responder as questões, né? Então não é o caso desse texto, que a gente pode matar já pelo enunciado, beleza? Então vamos dar uma olhada. Um texto de vidas secas e a pergunta é a seguinte, né? De acordo com a norma padrão, as orações desta que reportam, então vamos lá, ao processo de subordinação e de coordenação, respectivamente. Então ele está perguntando aqui, pessoal, né? Ele está falando aí pra gente, ele está querendo que a gente note como essas duas orações aí que eles sublinharam, né? Se elas são orações subordinadas ou se são orações coordenadas. E se for subordinada ou coordenada, que tipo de oração subordinada ou coordenada? É basicamente essa a questão, tá? Então, vamos lá. Essa primeira, ela é subordinada ou ela é uma oração coordenada? Olha uma dica boa para a gente entender se ela é subordinada, se ela é coordenada. Tudo bem? Uma coisa é decorar as conjunções, entender mais ou menos, principalmente as coordenadas, que são em menor número, né? E a partir daí, falar se não é coordenada, é subordinada. Tudo bem? Mas outra forma é pensar o seguinte: se eu conseguir tirar a conjunção, né? E colocar o verbo em uma das formas nominais, seja do infinitivo, gerúndio ou particípio, lembra como eu chamo esse tipo de oração subordinada? Oração subordinada reduzida, de gerúndio, infinitivo ou particípio. Se eu conseguir, então, fazer essa operação e a frase continuar com sentido, então quer dizer que eu tenho uma oração subordinada, porque isso eu não faço com as coordenadas. Vamos ver se eu faço isso com a primeira? Vamos dar uma olhada lá. Diz assim: como achasse tudo em ordem. Vamos ver se eu consigo tirar esse como e colocar esse verbo achar numa das formas nominais, e colocar uma preposição aí e ver se eu consigo formar uma oração com o mesmo sentido. Olha só, se eu falasse como achasse tudo em ordem, queixar-se da vida, se eu dissesse por achar tudo em ordem, queixar-se da vida, por achar tudo em ordem, então repara que eu coloquei o verbo achar-se aí no infinitivo e tirei a conjunção como? Colocando a preposição, né? Eu pude então fazer o processo do quê? De redução. Eu reduzi essa oração a uma oração de infinitivo. Logo, vou dizer que essa aqui é uma oração subordinada, ok? Então eu já elimino de cara a C que fala que a primeira é coordenada, a D que fala que é coordenada. Fechou? Dá uma olhada lá na segunda oração. Diz assim: dormiam naquilo, tinham se acostumado, mas seria mais agradável dormirem. Esse mas dá ideia de porém, né, pessoal? Esse mas aí é clássico. É uma adversativa, uma oração adversativa que a gente sabe que é uma oração coordenada. Então veja que eu tenho uma oração subordinada, que é a primeira, e uma oração coordenada, que é a segunda. Uma oração adversativa. Vamos ver qual que a gente elimina. Vamos ver se a A eu consigo eliminar aí. Tudo bem? A A, então, diz que é o processo de subordinação, né, a primeira, e o de coordenação, ok, respectivamente. A primeira é uma adverbial causal, ok, sabe por quê que é ok? Porque quando eu falo assim, como achasse tudo em ordem, queixara-se da vida, queixara-se da vida, eu pergunto assim: qual é a causa dele se queixar da vida, né? Por achar tudo em ordem. Então é uma causal. E a segunda, uma coordenada adversativa. Ou seja, não deu nem para começar a brincadeira, né? Alternativa A. Mas só para a gente falar por que não é a B, por exemplo, né? Já que a primeira é subordinada, né? Ele fala que a segunda também é subordinada. E não, né? A gente sabe
que a segunda ela é uma coordenada. E a última que sobrou, que é a E, por que não é a E, né? Se a primeira é o processo de subordinação, ok, e a segunda coordenação, ok. A primeira é adverbial comparativa, aí não, né? E a segunda, a coordenada aditiva, não, né? Porque esse mas, ele não dá a ideia de adição, ele dá a ideia de oposição, por isso é uma adversativa, e a gente sabe que essa adverbial dá a ideia de causa e não de comparação. Por isso a alternativa A, boa é a alternativa A, que diz o seguinte: ao processo de subordinação e ao de coordenação, respectivamente. A primeira é adverbial causal, uma oração subordinada adverbial causal, e a segunda é uma oração coordenada adversativa. Beleza, pessoal? Então atenção aí, porque o Chacal pede muito período, sintaxe do período composto, tudo bem? Estudar bastante isso, orações coordenadas e orações subordinadas. Beleza? Um abraço, até a próxima.